Olá, amigos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Muito bom receber você aqui hoje, terça-feira, 29 de setembro de 2020, com um estudo bíblico com o seguinte título: Negligenciando a Mensagem. Esse é o título do estudo de hoje. Eu convido você, antes de seguirmos, para orarmos juntos. Eterno Deus, suplicamos que dos altos céus nos seja concedida sabedoria para compreendermos o texto bíblico e as suas aplicações no estudo de hoje. Pedimos-te o perdão para os nossos pecados, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, a lição ela começa com o seguinte comentário. Como nós vimos na lição de ontem, apesar da clara ordem de Deus, Eva, mesmo em sua linguagem, atenuou o que havia sido ensinado, o que havia sido dito para ela, não é verdade? Eva, na verdade, começou com um princípio muito conhecido na sociedade de hoje, né? Quando nós nos referimos a dizer o que precisa ser dito, às vezes usamos um ditado popular que fala preto no branco, não é isso? E aí o preto já não deixava de ser tão preto, o branco nem tão branco, na visão de quem afirma com dúvida um conceito ou um aprendizado que experimentou, não é isso? Daqui a pouco o branco já é parecido com bege, ou o branco já não é nem neve, ou pode ser um branco gelo. Na verdade, os conceitos vão de acordo com a cabeça de quem explica a cor, não é? E no nosso entendimento, a Bíblia, ela não vacila nesse ponto, não vacila em ponto nenhum, nesse muito menos. A verdade é sempre dita de forma em que o aluno, o estudante da Bíblia, possa compreendê-la de maneira ideal. E isso é tudo para que o estudante possa fazer suas escolhas de forma clara e objetiva e consciente. Não é verdade? Aqui nós temos o relato que segue dizendo a respeito desse evento o seguinte: portanto, quando Eva encontrou a serpente, ela lhe repetiu, a serpente, mas não exatamente o que Deus havia dito sobre as árvores do jardim. Aqui está a derrota de muitos quando o texto bíblico não é repetido ou não é levado a sério ao pé da letra. Muitas das verdades bíblicas, nós precisamos obviamente admitir, elas são explicadas pelo contexto. Sim, é necessário ler o contexto. Outras são explicadas pela interpretação do texto, não somente o verso às vezes, mas uma seção da Bíblia. Em outras questões, uma parte de um capítulo. Em algumas questões mais delicadas, um capítulo bíblico inteiro. Se ainda assim a dúvida permanece, é bom ler capítulos anteriores e posteriores ao tema. E, em última essência, eu e você precisamos ler o livro todo em questão para entendermos qual a mensagem que ele quer trazer para nós da parte de Deus. Evidentemente, essa mensagem não era novidade para a serpente, que estava familiarizada com aquela ordem. Portanto, bem preparada para distorcê-la, roubando assim a inocência e a pureza de Eva. Muitas vezes eu e você nos comportamos como Eva também. Às vezes entendemos o texto bíblico, mas não nos preparamos para os desafios da vida. E quando a prova e a tentação vêm, nós claudicamos, vacilamos, erramos, pecamos. Mas o que nos conforta é saber que no céu há um advogado disposto a nos defender e há um Deus amoroso que nos ama de forma incondicional. É bom lembrar que Deus, o Pai, Ele é amor, mas também é justiça. No dia e no momento do juízo, o amor de Deus será externado para a humanidade do universo de uma forma ímpar, mas a sua justiça acompanhará esse ato também. A Bíblia ensina que ninguém que é faltoso será tomado como inocente e que ninguém que é inocente será culpado de nada que não tenha feito. Eu e você precisamos entender o que está escrito à luz de Gênesis, no capítulo 3, do 4, verso 6. E aqui o nosso guia de estudo nos coloca a seguinte questão: além de negar o que Deus havia dito, o que mais a serpente disse para enganar a mulher?
De quais princípios ela se aproveitou? Bom, eu e você podemos encontrar as seguintes respostas para essas duas questões. Primeiro, a serpente ofereceu igualdade com Deus, conhecimento do bem e do mal. Essa foi uma proposta sedutora para Eva. Curiosamente, quando eu e você temos a oportunidade de lermos o livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 27, quando Deus decide criar o homem, ele já cria o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, Eva já era a semelhança de Deus, quando se aproxima daquela fatídica ocasião na árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo ponto que podemos extrair dessas questões, no texto de Gênesis 3, de 4 a 6, é o seguinte: a beleza do fruto, a atração que ele provocava e a perspectiva de obter um conhecimento, um discernimento que na visão de Eva ela não tinha. E às vezes nós realmente não temos certas virtudes ou perspectivas. Por exemplo, às vezes nós não somos ricos. Talvez a maioria de nós nesse mundo não tenha dinheiro para suas despesas básicas. É um sofrimento isso. E não é essa a vontade de Deus para ninguém, que eu e você venhamos a passar necessidades que sejam as mínimas aqui. Talvez haja um grupo de pessoas que tem um pouco mais de dinheiro e aí consegue sanar seus compromissos básicos e alguns projetos que desejam realizar, etc. Isso também é muito positivo. Mas com certeza eu e você vamos encontrar um grupo minúsculo de pessoas que tem um monte de dinheiro, um caminhão de dinheiro, uma riqueza extraordinária. Mas o que será que fazem com isso em relação à verdade bíblica e a possibilidade de honrar e glorificar a Deus com as suas escolhas? É verdade. O que nós estamos aqui traçando é a meta de que muitas virtudes nós não temos, porque talvez na sabedoria divina estas virtudes poderiam nos afastar dos céus. Aqui eu citei a riqueza, é apenas uma de tantas outras. Algumas pessoas se acham sábias o suficiente em relação ao escrito bíblico e acabam se afastando de Deus. Curiosamente, esse é um mal que tem ocorrido na mente e no coração de alguns estudantes da palavra de Deus. Quando a serpente disse a Eva que parte da mensagem estava incorreta, a mulher deveria ter consultado a Deus. Acreditar na proposta da serpente com a mensagem distorcida era realmente desacreditar da autoridade, da fidelidade e da sinceridade de Deus nas aulas que havia dado para o Santo Par. Esta é a beleza da educação no Éden. O acesso que os alunos tinham ao seu poderoso mestre estava certamente além de qualquer compreensão humana. Não é mesmo assim que acontece hoje, quando eu e você vamos à escola e temos alguma dúvida da disciplina em questão, da matéria, enfim, nós voltamos ao professor. Nós podemos até buscar ajuda com um amigo, com um colega de classe ou numa outra fonte, hoje em dia, através de meios eletrônicos, etc. Mas a fonte mais fidedigna para nos deixar em paz, especialmente em relação ao que vai cair na prova, é conversar com o professor. E eu e você, em relação à Bíblia, se temos alguma dúvida, nós precisamos procurar o professor. No nosso caso, o Espírito Santo, que nos ilumina e nos conduz a toda a verdade. No entanto, segue aqui o texto. Em vez de fugir, em vez de procurar ajuda divina, Eva aceitou a mensagem da serpente. Aceitar a revisão da mensagem proposta pela serpente exigia da parte de Eva o quê? Uma dúvida em relação ao que o mestre ensinou, o nosso Deus. Olha, se a serpente está com a razão, Deus não está. Não tem como coadunar, amarrar as duas questões. Ou Deus está falando a verdade ou a serpente. E isso serve para nós hoje. Ou Deus está nos falando a verdade através da Bíblia sobre a primeira até a última página, ou o mundo está com a razão. Ou Satanás está com a razão. Eu e você precisamos decidir qual é o mestre que queremos escolher para a nossa vida diariamente. Entretanto, Adão entrou numa situação difícil. Adão ficou numa situação delicada, né, amigos?
Adão compreendeu que sua companheira havia transgredido a ordem de Deus, desrespeitando única proibição a eles imposta como prova de sua fidelidade e amor. Teve uma terrível luta interior, lamentou haver permitido que Eva se afastasse dele. Agora, porém, a ação estava praticada. Ele devia se separar daquela cuja companhia tinha sido a sua alegria. Como ele poderia suportar isso? E apesar de ter frequentado a mesma sala de aula que Eva, ou seja, com o melhor mestre do universo, Adão faz uma escolha errada. Sim, quem sou eu para criticar Adão? Mas realmente Eva, ela toma do fruto porque realmente foi seduzida, enganada por um jogo de palavras que a serpente lhe apresentou. Adão não. Adão, ele escolhe conscientemente se juntar à sua mulher nessa causa perdida. Talvez ele tenha se sentido um pouco culpado por não ter estado todo o tempo ao lado dela. Isso é uma realidade. Quando Eva duvidou de Deus, ela expôs a segurança do seu lar. E é bom que eu e você possamos pensar nisso aqui também. Que Deus é a segurança da minha e da sua casa. Quando duvidamos de sua proteção, do seu cuidado, de sua orientação, então estamos em risco mesmo nesse mundo perigoso. Adão e Eva já eram como Deus. Eva não deveria ter desejado receber alguma coisa que Deus não lhes havia dado. O contato e a comunhão diária com Deus, com certeza era o suficiente para abastecer o coração de Eva, mas ela se arriscou num território no qual ela não estava preparada para lutar. E é mesmo esse território do sobrenatural, do incompreensivelmente humano, que eu e você precisamos nos reservar. Esta é a parte da batalha entre o conflito, entre o bem e o mal, do conflito entre o bem e o mal, onde Jesus Cristo, que é Miguel, segundo a Bíblia, o comandante dos exércitos dos céus, sim, é aqui que Jesus Cristo assume o controle das nossas lutas e nós saímos protegidos e vitoriosos na vitória de Jesus Cristo. Eu quero ler para você o comentário bíblico a respeito de Gênesis 3, do verso 4 a 6, e eu vou ler o texto da Bíblia para você lembrar um pouquinho e logo em seguida eu volto no comentário. Diz assim a Bíblia: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. E o verso 6: Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao seu marido, e ele comeu também. E o comentário bíblico diz o seguinte, a respeito do verso 4 e verso 5 a princípio: O ousado desafio da serpente à ordem divina foi disfarçado com a insinuação de segundas intenções da parte de Deus. Olha, Deus não revelou para você toda a verdade. É por isso que ele não deixa você comer dessa árvore. A mensagem da serpente para Eva foi essa aqui. Eva continuava a ouvir. E esse é um pecado nosso. Quando nós permanecemos na presença do pecado, ouvindo o que o pecado tem para nos dizer. O texto segue no comentário: A promessa de conhecimento foi sedutora, se vos abrirão os olhos. Nas Escrituras, Deus abre os olhos para que as pessoas vejam o real equilíbrio do poder no conflito cósmico. Se você quer ter discernimento, se você quer ter a mesma visão que Deus tem entre o bem e o mal, leia a Bíblia. A Bíblia é capaz de abrir os olhos de qualquer pessoa para que seja compreendido o que há no universo entre o bem e o mal. O autor da lição deixou para nós alguns comentários, eu quero partilhar um, se não dois, com você aqui. O Éden não era simplesmente um jardim, era um sistema educacional. O método de educação instituído no começo do mundo deveria ser um modelo para o ser humano em todos os tempos, ou seja, aprendermos diretamente de Deus. Algo extraordinário isso, não é verdade? Muito bem. Enquanto permanecessem fiéis à lei divina, sua capacidade para saber, vivenciar e amar cresceria continuamente.
estariam constantemente adquirindo novos tesouros de saber, descobrindo novas fontes de felicidade e obtendo concepções cada vez mais claras do incomensurável e infalível amor de Deus. Foi o que escreveu Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 51. E para encerrarmos esse trecho do comentário, eu quero deixar com você aqui o seguinte: essa árvore havia sido especialmente designada por Deus para ser a sua garantia de obediência, fé e amor. Essa árvore era a única que os seres humanos não poderiam sequer se aproximar ou tocar nela, porque ali era o único território onde Satanás poderia chegar mais próximo da criação de Deus. Muito bem, eu e você sabemos o desfecho do que aconteceu. A desconfiança de Eva em relação a Deus, o crédito que Eva deu às palavras da serpente e a atitude soberana de Adão em favor de acompanhar a sua mulher nessa causa em glória. No demais, o Gênesis nos ensina, e nós vamos estudar durante o trimestre, que o plano da salvação já havia sido preparado por Deus e a perspectiva de ver estas criaturas no céu é extraordinária. Vou encerrando o estudo de hoje por aqui, agradecido porque você esteve comigo. E antes da bênção, convido você mais uma vez a ir ao canal do YouTube Davi Santos, Lições da Bíblia Davi Santos. Faça a sua inscrição. Eu estou convidando você para você marcar o sininho, dar o seu like e compartilhar com todas as pessoas que você conhece esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Amanhã nos vemos para um novo estudo. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.